Percebido que nós estamos mais sem tempo. Eu acho que a gente não consegue mais o tempo que a gente precisa, viu? A vida ficou tão sedutora e as coisas tão sedutoras que eu acho que a gente não consegue mais recuperar esse tempo que nós perdemos. Porque, vejam, nós tivemos um contragolpe com essa pandemia que nos atrasou pelo menos uns 2 anos. Mas não atrasou no sentido de tempo, porque essa pandemia criou para a gente uma bolha que está muito difícil da gente sair. Quem é que hoje se dispõe de pegar uma obra, um livro? Quem é que se dispõe a fazer um estudo? Quem é que se dispõe a vir na casa espírita? São tão pouquinhos de nós, não é? As pessoas agora acostumaram no conforto doméstico, na frente da telinha lá, das reuniões virtuais. Tem pessoas que pegam reuniões aí lá do sul, outros de outro país e outros de outros lugares, se integram nisso, não é? Não tem problema nenhum, mas a nossa convivência aqui é a coisa mais importante que tem, porque aqui a gente não consegue, não é, ter a distração que a gente tem em casa. Eu me lembro na pandemia que de vez em quando as pessoas pediam para a gente fazer palestra pelo computador, né? Só que teve um dos dias que eu tinha visita em casa e tinha um monte de criança. A grande sorte da minha parte é que eu já estava acostumado a falar há muito tempo, porque as crianças corriam de um lado para o outro, uma bagunça total, sabe? Um negócio assim impressionante. Eu falei, meu Deus do céu, será que vai sair alguma coisa no final disso tudo, né? As pessoas por educação, obviamente, não vão falar, né, que a gente não teve um sucesso, não conseguiu transmitir algum recado, obviamente não vão fazer isso, né? Mas isso é um exemplo que a gente tem das dificuldades que a gente pode enfrentar estando em casa. Então, estando em casa, a pessoa muitas vezes vai lá cuidar do fogão, vai lá jogar uma aguinha nas plantas com esse calor, vai fazer outras atividades e fala assim, vou ficar escutando. E aí, a gente tira a atenção. E qual o proveito nós tiramos com isso? É a mesma coisa da gente ler um livro, sei lá, ouvindo uma música de rock, por exemplo, né? Você lê um livro e continua escutando naquela batida, aquela gritaria, aquela coisa. Você consegue gravar? Tem gente que consegue, né? Só que a maioria de nós não consegue, porque a gente precisa de um pouco de concentração, não é mesmo? Então, quando a gente vem na casa espírita, a gente não consegue fazer outra coisa. Você pode estar pensando no bife que você deixou em casa para fritar na hora que você vai voltar, na comida que você quer fazer amanhã, você pode estar pensando em tudo isso. Mas vez ou outra nós somos trazidos para cá. Boa noite. Nossa, está todo mundo virando profeta aqui? Não, meu Deus do céu. Mais um profeta que chega, daqui a pouco está completo o time, hein, Fernandão? Está completo. E aí, a gente, vez ou outra, somos chamados aqui ao trabalho e muitas vezes a gente recebe, né, uma inspiraçãozinha, uma ajudinha, uma coisa assim. Quando a gente fala que nós estamos quase sem tempo, é justamente por isso, porque a gente tem uma dificuldade tão grande de se aproximar das obras, especialmente as obras de Kardec, mas tão grande. E aí a gente faz um desafio dos 5 minutos. A gente não consegue dedicar 5 minutos para uma leitura em casa. Já repararam isso? Se a gente vir aqui e pedir para todo mundo trazer um livro, a gente lê 5 minutos junto, a gente consegue. Mas se cada um ficar de ler em casa, na semana que vem ninguém sabe o que leu, ninguém sabe o que era para ler, ninguém sabe onde está o livro, não é mesmo? É assim ou não é? É muito difícil, porque em casa a gente tem uma série de afazeres. Eu não sei se vocês também percebem isso, mas a gente acorda, já começa, né? O dia já começa assim turbulento, e aí vai seguindo, e a gente vai fazendo coisa, daqui a pouquinho eu faço uma leitura, depois à tarde não deu certo, antes de dormir eu vou fazer a leitura, a gente dorme e nem lembra que tinha que fazer a leitura. E aí a gente vai ficando, de uma certa forma, atrasados nos nossos entendimentos, porque a gente vai querer ouvir a opinião dos outros e nós não vamos formar as nossas. Esse é o grande problema da doutrina dos espíritas. A gente não tem elemento para formar a nossa própria opinião.
A gente às vezes é convocado, família de vocês deve acontecer isso, mas a gente é convocado a dar um parecer sobre determinado assunto. Estourou aí a guerra, o que os espíritos acham disso? O problema aí que está acontecendo aí dessas perseguições, o que está acontecendo, por que isso acontece? Essas coisas que a gente vai percebendo, a questão da violência, nossa, está tão difícil conviver, especialmente em cidades grandes. A gente não tem um entendimento para dar um pouco de consolo e força para as pessoas. Então a gente embarca naquela história, realmente está ruim mesmo, vai ficar pior, o negócio é a gente se proteger, ficar dentro de casa, não sair, ir para a casa espírita, não. Mas aí lá, não, lá eles vão porque todo mundo mora na mesma casa. As pessoas pensam assim, né? Por isso que todo mundo vem, né? Porque todo mundo mora aqui, né? Agora precisa sair, pegar um ônibus, alguma coisa, ia ser mais difícil, né? Então, a gente vai ficando dessa forma. Então, o desafio de hoje é a gente procurar uma forma, porque cada um vai ter a sua. Não adianta a gente dar uma fórmula aqui. Posso dar algumas ideias, mas não adianta, não tem como. Porque se a gente perguntar, por exemplo, para os nossos benfeitores amigos, a gente muitas vezes está distante deles. O mundo tem tanta coisa tão importante e sedutora que a gente se distancia das coisas maiores da vida, a gente não dá valor para isso. Nenhum. Eu estou falando num sentido geral, né? Claro que algumas pessoas dão muito valor, mas no sentido geral. Então, a gente vê, por exemplo, os livros, agora tem esse movimento de coisa eletrônica, aí os livros estão ficando para trás. As pessoas falam, não vou comprar porque eu posso puxar na internet, mas também nem puxa na internet, nem compra, quer dizer, não faz nada disso, né? Aí vai ler no computador, não consegue ler, porque lê 2, 3 páginas, não aguenta, aí põe no telefone, também não aguenta porque é muito pequenininho, mas fala, não, tem que ter o livro eletrônico, porque isso aí faz muito volume, junta pó e não sei o que, tem um monte de desculpas com isso. E a gente vai ficando com isso para trás, vamos ficando num certo ostracismo mental. Quando fala do Kardec, então piorou, né? Porque, nossa, a gente vem na casa espírita para receber a ajuda dos benfeitores, mas a gente não quer saber muito de Kardec, não está nem aí para as coisas que ele fez para a gente, não está nem aí para as informações que a gente tem lá. E isso deixa a gente também num contrapé terrível, porque a gente é abordado na rua, de vez em quando a gente escapa assim, qual é a sua religião? Eu sou espiritualista. A gente já fala assim, né? Que, quer dizer, não responde nada, né? Porque espiritualistas todos são, né? Não é assim? Tem coragem de falar que é espírita, porque se vir uma segunda pergunta, a gente não chega até a quinta pergunta, não consegue responder a quinta pergunta, só a primeira, né? Então, a ideia é que a gente procure se aproximar um pouquinho mais do Kardec, mas não precisa se preocupar. São 5 obras, mas vejam bem, eu estou falando de 5 minutos. A gente tem um grupinho que faz um trabalho de prece com o Evangelho todos os dias, bem cedinho. A gente lê 2 ou 3 itens, depende do tamanho do item, um item ou 2 ou 3 às vezes. Em um ano, a gente vira um Evangelho, toda vez começa de novo, porque é um trabalho perseverante de todos os dias, é um item, 2 ou 3 no máximo, se os itens são menorzinhos, são 3. E isso consome da gente, com todo o trabalho, 10 minutos. Todo o trabalho que é feito é em 10 minutos. Imaginem só. Então a gente fica pensando, sabe aquela coisa difícil que a gente vê em casa? A pia cheia de louça? A gente olha para aquilo e fala, não vou mexer com isso aí não, estou muito cansado. Não é? Demora muito para cuidar disso aqui tudo, tem panela com gordura aí, tem tanta coisa, de jeito nenhum, deixa que alguém cuida disso aí. Se a gente vai lá, arregaça a manga e faz o serviço, você se surpreende, porque em poucos minutos você resolve aquilo. Poucos minutos. E a gente muitas vezes relega aquilo para terceiros, perde a oportunidade. Agora, você já imaginou a leitura? A leitura, porque aqui onde a gente vive, poucos de nós conseguiu conceber uma boa leitura. A gente vai lá ler o Kardec, daqui a pouco o Kardec vem com umas palavras esquisitas, a gente fala, não vou confundir minha cabeça com essas palavras não. A gente desanima, desiste. Imaginem com a leitura como é mais difícil. Se a gente não dá importância para a louça, né? Porque sabe que vai ter alguém que vai lavar, né? Uma vez, vamos relaxar um pouco, né? Tá ficando muito séria essa conversa, né? Aí uma vez
uma pessoa falou para mim que eu achei muito interessante, era o seguinte: quando a gente enxerga o problema é nosso, nós é que temos que resolver. Então, quando você chega em casa, por exemplo, você vê um negócio no chão, sei lá, um envelope no chão. Você vai passar por cima dele e vai embora? Você vai pegar o envelope, dependendo de quem for, você vai dar para a pessoa, vai pôr em cima da mesa, ou guardar, alguma coisa você vai fazer. Aí falou, então, o primeiro que vê o problema é o que tem que resolver. Aí você vai ver aquela pia cheia de louça e fala, nossa, eu que vi, agora eu que tenho que resolver, não é? Então, mas não se preocupe, porque eu arrumei um jeito para resolver isso. Sabe como que é? Eu não entro mais pela cozinha. Agora eu entro pela sala. Então a gente entra pela sala e nem olha, para estar escuro, né? Nem olha. Mas você não viu aquela louça? Não, entrei pela sala. Sabe assim? Quer dizer, na minha consciência eu estou tranquilo, não é mesmo? É mais ou menos o que acontece com a gente quando a gente vem na casa espírita. Aí alguém pergunta, você viu alguma coisa do Kardec? Você leu alguma coisa do livro do Espírito? Não, mas eu fui na casa espírita. Aí a gente vem na casa espírita, né? Faz um esforço de ficar aqui meia hora, 40 minutos, faz um esforço para tomar um passe e faz um esforço para não dormir também, né? Então a gente se esforça bastante, né? Para vir na casa espírita, não é mesmo? Porque aí a gente se desculpa dizendo, não preciso ler porque eu fui lá, né? Não preciso disso. Para que eu preciso disso? Mas aí vem a notícia ruim. Eu falei a notícia boa até agora. Apesar que vocês queriam a ruim primeiro, estava achando que essa era ruim, né? Então. Acho que a 369, se não me engano, tem uma pergunta do Kardec, que o Kardec, para criar essa pergunta, ele teve que passar um sabão, ele levou um sabão lascado dos espíritos, porque ele não aceitava a ideia de que os espíritos podiam influenciar na nossa vida. Ele não aceitava isso. De jeito nenhum, a gente tem liberdade de escolha, temos livre-arbítrio, a gente faz o que a gente quiser e os espíritos não podem interferir na nossa vida. Isso não seria uma coisa certa. E começou a questionar, até que um dia bateu um camarada lá e falou assim, olha, você está sendo convidado aqui, que tem um amigo espiritual aqui que está se convidando você para vir no teatro, porque ele vai provar para você que ele consegue intervir na vida das pessoas. Ele foi no teatro, assistir a peça, e aí no meio da peça estava lá aquele negócio pegando fogo naquele tempo lá, né? Aquelas peças lá, aquelas óperas, aquelas coisas lá, né? O amigo fala assim, ele está pedindo para você dar uma olhadinha para aquelas duas senhoras que estão no balcão ali. Ele olhou assim, meio sem jeito, né? Olhou, viu as duas senhoras muito compenetradas assistindo a peça e tal, né? Aí ele está dizendo para mim, para falar para o senhor, que ele vai tirar as duas mulheres de lá, elas vão embora e não vão voltar mais. Kardec deu uma risadinha interior assim, sabe? Uma risadinha interior. Diz que elas estão compenetradas, o negócio está pegando fogo aqui. Imagina que elas vão parar agora, né? Eu acho que devia estar no meio da fofoca lá do negócio lá, que elas queriam saber como é que ia terminar o negócio, né? E aí, o que acontece? Falou, pedi para você olhar. As duas começam a falar uma com a outra, daqui a pouco elas levantam e vão embora. E ele olha mais um pouco, depois olha mais um pouco, depois olha mais um pouco, e as mulheres não voltaram. Aí ele fez essa pergunta, os espíritos interferem na nossa vida? Sabe que os espíritos, que eles responderam? Interferem sim, aliás, muito mais do que vocês imaginam, muito mais. E sabe o que eles chegam a dizer? Uma terceira fala. Ele engata até a terceira. A primeira interfere, a segunda muito mais do que você imagina, e a terceira são eles que, não raras vezes, dirigem as vossas vidas. Olha só. E a gente achando que a gente era senhor de si, né? Olha só como é que nós somos, né? Aí eu falo para fazer uma leiturinha de 5 minutos, vocês estão pensando agora, mas isso aí é fácil. É muito fácil. 5 minutos, o que é 5 minutos? A primeira vez que você for fazer isso, vai parecer que é 3 horas. A segunda vez vai diminuir um pouquinho. Na quinta vez você vai perceber que é menos de 10 minutos. Talvez na 8ª vez você vai saber que é muito rápido. Mas as primeiras vezes são terríveis. Então você vai lá, pega o livro dos Espíritos. Não precisa respeitar a perguntas. Vai, segue em frente. Aonde você quiser parar, você para. Aonde você quiser ler, você lê. Não importa. A primeira pode ser assim.
Ah, te interessa, por exemplo, a lei do trabalho. Não, eu quero saber de trabalho. Ah, então a lei do casamento. Ah, Deus que me livre. Não, então o divórcio. Não, o divórcio eu também não quero nem saber. A guerra. Ai, pelo amor de Deus, não aguento me falar de guerra. Mas tem tanta coisa lá para a gente saber. Vamos procurar se tem alguma coisa para dar uma dica para ganhar na loteria? Quem sabe, né? Tem alguma coisa lá que a gente não percebeu ainda. E os espíritos falando, né? Tem, então. Se a gente procurar com calma, acha, viu? É só o número das perguntas que tem lá. Olha, normalmente... É só você escolher. Tá ou não tá? Se você pegar todas as loterias e conferir o livro do Espírito, tem todos os números lá. Tudo que você quiser tem lá. Tem ou não tem? E é só até os 60. Então vamos fazer isso. Vamos ler da 1 a 60. Vamos ver. De repente a gente acha, né? Uma sequência aí que vem na nossa cabeça, assim, igual aqueles filmes, sabe aqueles filmes que a pessoa mostra assim a imagem da pessoa pensando, assim, a imagem da pessoa pensando? Então, de repente vem aquela imagem, 34, 22, 13, 19 e 60. Pronto, aí está feita, né? Não é? Imagine só. Não é? Ele queria botar. Quem sabe eles mandaram agora? Quem sabe, né? Quem sabe? O meu pai sonhou com o número. Sonhou? Sonhou. Daí ele era muito ocupado, ele demorou uns dias para comprar. No dia que ele foi para perguntar para a moça, tem o número tal? Ela falou assim, mas o senhor é muito corajoso, olha aí, deu ontem. Tinha dado, mas ele não... Já tinha passado, ele recebeu um livramento. É verdade. 90% das pessoas ganhando na loteria ficaram pior do que eram antes. É impressionante. Bom, então a gente vai lá 5 minutinhos e a ideia é a seguinte: não arrume nada para fazer antes. Levantou, lavou o rostinho, sabe, deu aquela escapadinha do sono, ligou a luz em algum lugar, porque precisa ligar a luz para a gente despertar. Ligou a luz, aí você vai lá 5 minutos, põe no reloginho lá, põe no celular, 5 minutos, só 5. Você achou que tá bom? Põe mais 5, repete. Se não tá bom, 5 já deu. Estou tranquilo hoje, sossegadão, vou passar o dia sossegado, porque eu já fiz os meus 5 minutos. Como que funciona a academia? Já repararam como funciona a academia? A academia funciona assim. Se a gente não perseverar, se você não for, sabe, repetir, você não continua. Se você hoje falar, estou com um pouco de dor nas costas, amanhã não, hoje é um dia que eu vou trabalhar muito, não, hoje eu estou muito legal, estou meio esquisito do estômago. Cada dia você vai arrumar um jeito, alguma coisa para ir. Faz isso no caminho. Não, mas em casa é impossível fazer. Sabe uma coisa? Se a gente não for na academia, 99% da gente não consegue fazer em casa. Não faz. Se você não tiver aquele objetivo de sair da sua casa e ir até lá, você não faz em casa. Pode ser até mais rápido, mais fácil, melhor, tudo melhor, mas você não faz. Que seja 5 minutos. 5 sériezinhas lá de alguma bobagemzinha, a gente não faz. A mesma coisa o livro dos Espíritos. A mesma coisa boa leitura edificante. Se a gente não se propõe de uma forma muito enérgica, vocês sabem por quê? A associação da 369 é basicamente essa. Porque, na verdade, nós estamos sendo dirigidos e a gente não percebe. Olha só que coisa. Aquele que está nos dirigindo não quer que a gente se instrua. Vocês sabem por quê? É a mesma coisa do governo. O governo também não quer que as pessoas sejam muito instruídas. É a mesma coisa. Quer que a gente seja assim, sempre meio escravo deles, assim, meio, sabe... não quer que a gente tenha informações preciosas, precisas, importantes, profundas. Não, é tudo superficial. Porque assim eles conseguem fazer o que quiserem, lá, do jeito que eles quiserem. A mesma coisa os Espíritos fazem com a gente. Vocês vieram aqui, tiveram que vencer um obstáculo enorme para chegar aqui. Eu tenho certeza que a maioria de vocês tiver que vencer. Ainda aquelas pessoas que não vêm nunca aqui, não conseguem vencer o obstáculo. Não conseguem. Porque eles colocam um atrás do outro, assim, um atrás do outro, sabe? Você vai sair, toca o telefone, você vai sair, sei lá, o carro não está em casa, você vai sair. Alguma coisa sempre te segura. E você não percebe
que você está sendo dirigido por alguém. Falar, você não vai na casa espírita hoje não. E na semana que vem também não. E no ano que vem também não. Você não vai mais, acabou, encerrou esse assunto. E na academia? Na academia você pode ir, que se dane. Desculpe. Por que a gente pode ir na academia e não pode vir na casa espírita? Vocês já repararam isso? Quantas pessoas tem na academia? Enquanto a casa espírita está esvaziando, as academias estão aumentando, crescendo, para tudo quanto é. Cada esquina agora parece boteco. Antigamente você andava na rua, um bar aqui, o outro ali, a padaria, a mercearia, era tudo, né? Agora você anda aqui, um tipo de academia, outro tipo, ou não sei o que, de pilates, outro não sei o que, natação, não sei o que, tudo isso aí. E barbearia também está. A barbearia que a gente vai voltar ao tempo das pedras e o barbeiro vai voltar a fazer cirurgia, porque o barbeiro antigamente fazia cirurgia. Vocês sabiam disso? Sabia? Aquela negocinho que roda vermelho e azul, o vermelho era sinal que ele fazia cirurgia. Então o cara ia lá com um siso na boca, ele cortava o sisão, arrancava dente, sei lá, fazia tudo quanto é coisa. O barbeiro, hein? Barbeiro. Voltando, não é uma crítica para as pessoas que estão querendo se exercitar, mas nós precisamos dividir, né? Precisamos também pensar nas coisas maiores da vida, porque o nosso corpinho, qual que é o fim dele? Com o músculo, com hipoproteína, sem hipoproteína, qual que é o fim dele? Não é? Não é? E nós somos seres imortais, somos seres espirituais, mas o corpinho fica aí, vai ter que trocar. Mas os vermes vão ficar fortes também. Como é que é? Os vermes que comem com proteína também vão ficar mais fortes ainda, super, né? Então, a gente precisa pensar sobre isso. Não tem problema nenhum, a gente tem liberdade de fazer o que quiser. Mas nós precisamos não desprezar, menosprezar a ideia das coisas maiores da vida. E o que nós estamos dando de sugestão é uma pequena reaproximação, porque esses últimos anos só serviram para nos afastar, né? Então, a ideia é nos reaproximarmos novamente, começarmos com os 5 minutos, a gente vai ver o quanto isso é prazeroso, o quanto isso é bom para todos nós, e o quanto isso vai formando na gente opiniões, e vai fazendo a gente refletir a respeito. A gente vai encontrar saídas de problemas que a gente nem imaginava que já estava dentro da gente, a gente não resolvia, não sabia como resolver. Imagina só, não é? E a doutrina está aí para todo mundo. Parece uma doutrina obscura, né? Uma doutrina assim, sei lá, né? Secreta. Tem que entrar pelo portãozinho, ir pelo cantinho, não raspar naquele carro empoeirado e subir. Mas, deixa eu falar uma coisa. Eu e a Cecília, a Silvia, nós não faltamos de quinta-feira, né? Mas a maioria, agora começou a vir algumas pessoas. Aí, sempre nós, aí eu falei assim, nossa, sempre nós, e aí o Espírito falou assim, elas são muito teimosas. Mas a gente tem que ser assim, perseverante, né? Então, porque senão a gente não termina nada. Já repararam como a gente não consegue terminar nada? Porque você começa, entorta e para, entorta e sai, entorta e vira. Não adianta. A gente, mesmo que estando mancando, a gente vai ter que continuar. Isso é uma lei. E assim, a gente ganha a confiança do alto com essa perseverança. Senão, como é que eles vão confiar na gente? Eu já vi casa espírita, isso de assombrar. Casa espírita, estava tão sem pessoas, eles alugaram para uma moradia no fundo, para ajudar na casa na frente. Falei, meu Deus do céu, o que é isso? Alugar em cima para poder ajudar a casa embaixo. A casa tem sede própria, tem isso, aquilo. O que precisa para manter uma casa dessas? Quase nada. Para que precisa alugar essas coisas? A casa espírita é um negócio meio sagrado. Eu digo sagrado no bom sentido, no sentido de que os espíritos vêm aqui, preparam, muitas vezes trazem material, trazem equipamentos, criam condições favoráveis para trazer espíritos da redondeza para casa, para trabalhar às vezes à noite, para fazer alguma tarefa que a gente não consegue enxergar, para aproveitar, né, esses instantes que a gente tem aqui, que a gente joga para o ar, pensamentos, essas coisas. E aí a pessoa vem e me aluga, não tem problema nenhum alugar e tal, mas a casa espírita não foi feita para isso.
não é? A casa que tem até a sua própria sede e tudo, eu fiquei assim assombrado de ver isso. Mas por quê? Estamos distante do nosso alvo. E o nosso alvo é Jesus. E o nosso meio é o Kardec. Então nós estamos distante disso. Aí a gente faz essas coisas. Acho que o negócio é monetário, é financeiro. Vamos investir o dinheiro da casa. Daqui a 30 anos a gente tem 1 milhão na casa. E a casa espírita foi feita para dar lucro? Não, mas eu fico pensando isso, a casa espírita foi feita para dar lucro, isso aqui é para dar prejuízo, graças a Deus que é para dar prejuízo, isso aqui é para dar prejuízo. Ó, olha atrás de você, ó. Então. Tem isso daí, não dá pra Assistência fazer. social não funciona, meu amigo, porque senão a casa nossa não tem dinheiro. Olha aí, ó. A gente tem. Vamos ver se tem algum espírito aí que tem esse nome aí, por exemplo, Regiane, Solange, Rosália, Cristiane, né? Janete, Dirce. Então, é porque tem que dar lucro a casa, né? Se não der lucro, lascou tudo, né? Senão nossa assistência social não funciona. Então, mas eu digo no sentido seguinte, a gente não... A gente nunca tem. Então, a ideia da casa é reunir para dividir, vai reunir para juntar, meu Deus do céu. Agora vamos fazer uma fofoca de outras casas. Tem uma casa na Zona Norte... Nem posso falar quem é que vai na reunião de diretoria. Foi na reunião de diretoria, ficou embasbacado. O cara falou, bom, a gente vai comprar um terreno para os frequentadores pôr o carro ou para a gente fazer a nossa sede de bazar. Ah, mas tem quanto de dinheiro no caixa? 2 milhões de reais. Nossa. Meu Deus do céu, o que é isso? 2 milhões de reais na caixa. Tem alguma coisa errada, não é mesmo? Tem ou não tem? Reserva financeira é prudente? Óbvio que é prudente. Mas você ter 2 para poder comprar um terreno para fazer estacionamento para os bonitos? Que isso? Fazer não, é porque a casa tem um bazar e nesse bazar eles vendem 15 mil reais por mês. Está alugando a casinha lá por R$1.000, continua alugando, deixa lá na frente do centro mesmo, continua alugando. Mas imagine só um negócio desse. Tem alguma coisa errada, né? Por quê? É a mesma coisa, um país que é muito rico e não sabe o que fazer com o dinheiro, ele precisa saber ao redor se os países não precisam de alguma coisa, né? Vai aumentando, né? Vai fazendo um trabalho para levantar todo mundo. Se eu tenho força, né? Agora eu tenho força e mantenho só comigo essa força? Meu Deus do céu. Constrói um muro em volta, que é para ninguém entrar. Não entendi. E constrói um muro em volta, que é para ninguém entrar. Então, para não entrar, né? Então... A casa não foi feita para dar lucro, nós precisamos nos aproximar das informações de Kardec. As informações de Kardec, o que vocês fazem aqui é exatamente o que Kardec vislumbrou lá atrás. Pequenos grupos. Por quê? Aqui não tem disputa de cargo, tem disputa para ver quem é o presidente, vice-presidente, diretor. É disputa ao contrário, negativa, né? A disputa é negativa. Ninguém quer saber de compromisso, né? Não, mas eu digo disputa porque tem essas casas que movimentam esses milhões aí, não quer ser presidente, tesoureiro, sei lá o quê. Aqui a gente tem que botar dinheiro, senão... Então, senão não funciona, mas... O presidente, os secretários, tudo isso que participa, tem que botar dinheiro, senão, meu amigo... Não vai, né? Não vai. Mas é esse o objetivo, casas pequenas, onde sejam grupos bastante unidos entre si, amigos, né? É isso que o Kardec vislumbrava, e não essas casas gigantes que nós vemos por aí, né? Que se tornaram aí grandes casas, e aí fica essa confusão, levar para fazer processo para interromper uma eleição, para tirar o diretor, para tirar o presidente, para isso. Imaginem só se nós temos tempo para isso, meu Deus do céu. Nós temos tanta coisa para fazer aqui na Terra, meu Deus. A Casa Espírita nós temos que estudar, nos instruir, nós temos que ir para fora, ir em busca da necessidade. A gente tem muito o que fazer. Se a gente começar a cavocar, meu Deus do céu. Agora, com essa história de pandemia, todo mundo deu um pé para trás, mas se a gente voltar, daqui a pouco a gente vai voltar a cavocar. Não vai demorar muito para as casas serem visitadas pelos necessitados, né? As
pessoas têm uma ilusão de benefício social, mas o benefício social tem um prazo de validade, né? Daqui a pouquinho eles não conseguem mais pagar. Aposentadoria, lamento dizer, mas quem não aposentou até hoje, daqui a alguns anos, 3, 4, 5 anos, não consegue mais aposentar. Hoje você faz um requerimento no INSS, ele fica lá, ó. Não responde. Por quê? Porque não tem funcionário? É a conversa que eles falam, né? Mas não é bem assim, né? Então, não vai demorar muito, porque só para uma parte desse benefício social, vocês vão ver como a casa vai ser procurada, as casas vão ser procuradas novamente, porque hoje, os nossos assistidos, né, que eram os nossos assistidos, estão todos assim tranquilos, né, porque tem o benefício lá social e tal, tá tudo certo, né? Não se ocuparam, não se prepararam, não se ativaram para ter a sua própria renda, o seu próprio recurso. E aí, como é que vai ser? Então, tem muito trabalho para acontecer e a grande dificuldade que vai ter é a seguinte: nós não temos os trabalhadores para realizar esse trabalho, que com certeza em poucos anos vai ser imenso. Você vê essas guerras, essas confusões, daqui a pouquinho, eu já lido com venezuelano, já lido com haitiano, já lido com todo esse pessoal que estão tudo aí. O Brasil recebe todo mundo, né? Agora você imagina se o negócio começa a rebimobar em outros lugares, aí daqui a pouco nós estamos cheios de gente com muita necessidade, mas especialmente com a necessidade do conforto, né? Da atenção, acima de tudo, né? Mas enfim, eu já dei a boa notícia, não? E a boa notícia também é uma boa notícia. Se vocês estão aqui, é sinal de que vocês foram aceitos para trabalhar na seara do Cristo. Então, não vamos jogar fora essa oportunidade, porque mais cedo ou mais tarde, hoje, no dia de hoje, eu perdi um pouquinho o chão. De manhã recebi uma notícia de uma colaboradora nossa que desencarnou. Ela teve um pequeno acidente doméstico e foi para o hospital fazer uma cirurgia e 3 dias depois ela foi embora, né? Então eu penso assim, sai um pouquinho a gente do chão, porque não sei, a gente está preparado, não está preparado, né? Sabe? Essas coisas, né, que a gente fica pensando. Então, na casa espírita, a gente precisa estar preparado para receber essas pessoas que vêm em busca desse conforto, em busca da necessidade material, em busca da assistência espiritual. Tem muita coisa para a gente receber. E a gente tem que vibrar também pelos nossos vizinhos ao redor, pelas pessoas ao redor, para que eles também possam iluminar o pensamento, o coração e sair do materialismo, por assim dizer, não é? Porque hoje a gente está mergulhado num materialismo que é interessante, esse tipo de materialismo, sabe? É assim, a gente não tem muito recurso, não tem muita coisa, mas a gente está acomodado, né? Com streaming, televisão de streaming, está acomodado com filmes, com séries, está acomodado com coisas de YouTube, filmes, pequenos e grandes filmes de YouTube. E a gente está vivendo uma espécie de materialismo assim, tem muita coisa que você aprende, conhece, fica sabendo, muito bem, eu acho ótimo também, mas se a gente for peneirar, o que a gente aproveita daquele mundo de informações que a gente recebe? É muito pouca informação que a gente retém. Na maioria das vezes a gente só retém aquilo que mais interessa para a gente, na maioria das vezes, né? E olha, se passar alguma coisa falando de um livro, de uma pergunta do livro dos Espíritos, a primeira coisa que a gente faz é passar para frente. Fala assim, não, esse aqui eu já sei. A gente já passa para frente. Não toma nem o cuidado de ouvir a pergunta e a resposta, né? Então, é esse o convite. Talvez um convite que não seja para todo mundo. E o grande alerta é esse. Não sei ainda se dá tempo, viu? Porque vamos imaginar, né, que a gente ainda pode se reunir, a gente ainda pode conversar, a gente ainda pode fazer um monte de coisa, né? Mas daqui a pouquinho não dá mais, né? A gente não vai conseguir mais subir a escada, vai ter que pôr um elevador ou uma escada rolante aqui para nós, com mais de 60 anos, né? Com 80 anos, 90, né? E enquanto os jovens ficam jogando bola lá na frente, a gente sobe a escada, né? Sobe aqui até aqui, né? A gente não tem 2 milhões. Não tem os 2 milhões para fazer isso, né?
Então, mas quem sabe pode ganhar na loteria, né? Lendo aquelas perguntas do Livro dos Espíritos. Ou então formar a casa, faz assim, a gente muda, põe a casa lá embaixo e o pessoal que mora lá passa para cá, né? Aí fica bom, filho, não precisa comprar escada rolante nem o elevador, né? Que Deus nos abençoe e que Jesus nos ilumine bastante, que possamos ter muita força para cumprir esse desafio. 1, 2, 3, 4, 5 minutos. Comece com o resumo de tudo, o Livro dos Espíritos. Vamos recomeçar com isso, para a gente se fortalecer e procurar ver se a gente consegue resistir a essa influência, que é muito maior do que a gente imagina, tá bom? É isso aí. Muito bom. Chega, né? Pelo amor de Deus, ninguém aguenta.